Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos o nosso estudo do Catecismo Maior de São Pio X. Estamos vendo o capítulo 6º sobre o sacramento da penitência. E vamos agora para o parágrafo 2º dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. A partir do número, a pergunta 688. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento da penitência confere a graça santificante, com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais que se confessaram e de que haja arrependimento. Comuta a pena eterna em temporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Dá à alma auxílios oportunos para não cair no pecado e restitui a paz à consciência. Muito bem, vamos ver por partes. Muita coisa que nós recebemos. Muitos são os efeitos do sacramento da penitência. Vamos lá. Primeiro, confere a graça santificante. Essa graça, nós recebemos ela no batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos a graça santificante dentro de nós, ou seja, a possibilidade de sermos santos. E não só a possibilidade, mas a graça de Deus que age em nós para que tenhamos os dons necessários, as virtudes necessárias, as graças necessárias, os benefícios necessários para sermos santos, para alcançarmos a santidade, a união íntima com Deus, e que, em última análise, servirá para que a gente possa um dia habitar o céu. Então, aquela graça que nós recebemos no batismo, nós perdemos quando cometemos algum pecado mortal. E é o sacramento da confissão, então, nos devolve, nos restitui, melhor dizendo, esta graça santificante. E com essa graça, então, os pecados são perdoados. Os pecados mortais e também os veniais que se confessaram e que haja arrependimento. Lembre-se sempre. Sem arrependimento não há perdão. Isso nós vimos já na última aula, quando falávamos dos meios, não dos meios, mas da matéria, vamos dizer assim, da confissão. Se não houver a contrição, se não houver arrependimento, não existe o sacramento da confissão. Ele não é válido, não acontece, né? Muito bem. Além disso, comuta a pena eterna e temporal. Comuta quer dizer, troca uma pela outra, né? Então, deixamos de ter a pena eterna para ter a pena temporal. Veja, o perdão dos pecados significa que nós não temos mais culpa pelos pecados. Mas a pena ainda permanece. Mas ela não é mais eterna e sim agora temporal. De forma bem simples e objetiva, pena eterna o que é? Como o próprio nome diz, né? Uma pena, um sofrimento. É alguém que vai preso, a sua pena é a prisão, né? Alguém, antigamente, em outras épocas, que tinha a pena da guilhotina, quer dizer que ia receber a guilhotina, enfim. Então, a pena é aquilo que você vai ter que pagar, né, pelo seu erro. A pena eterna, o nome diz, é para sempre, ou seja, é o inferno. Então, quando nós cometemos um pecado mortal, nós nos tornamos merecedores da pena eterna, ou seja, de habitar o inferno por toda a eternidade, de sermos condenados ao inferno por toda a eternidade. E o sacramento da reconciliação, da penitência, ele comuta. Então, deixa de ser uma pena eterna para ser uma pena temporal. Essa pena temporal nós vamos pagar o quanto nós estivermos dispostos e aceitarmos os sofrimentos e as purificações de Jesus já aqui na Terra, mas, sobretudo, a pena temporal diz referência ao purgatório, ao tempo da purificação, onde
nós deveremos nos purificar daquilo que o nosso pecado manchou na nossa alma. Nós não temos mais culpa, nós não seremos mais condenados por isso, certo? Então, a culpa nos é tirada, nós não somos mais condenados, a pena eterna é tirada, mas a pena temporal permanece, porque nós precisamos nos purificar. Por exemplo, alguém que venha confessar, olha, padre, eu acessei conteúdo impróprio, pornográfico. Ok, a pessoa está arrependida, tem contrição, não quer mais fazer isso, quer a graça de Deus para evitar cair de novo neste pecado contra o sexto mandamento, recebe o perdão de Deus, recebe a graça santificante e lhe é tirada a culpa, a pena eterna, o merecimento que tinha da pena eterna. Mas a sua alma, que enxergou aquelas cenas e que ficou poluída por aquelas visões, agora está marcada por isso. E com alguma facilidade muito maior do que alguém que não caiu nesse pecado, essa pessoa terá essa inclinação a lembrar, a pensar nessas coisas impuras. E, portanto, aí a alma ainda não está totalmente pura. Uma alma assim não pode habitar o céu. Porque no céu não habita nada o que é de pecado. Apenas uma alma completamente pura. E essa impureza, essa fagulha do pecado, ela precisa ser purificada. E isso acontece, como eu disse, o quanto nós nos dispomos e nos sacrificamos já aqui na terra, mas se completa de forma plena no purgatório. E aí sim, depois do tempo do purgatório que for necessário para purificar a alma de tudo e todo esse lixo que foi acumulando com os seus pecados, aí sim poderá entrar no céu. Então, a pena temporal ela permanece depois da confissão. A confissão retira a culpa, a pena eterna, mas a pena temporal permanece. Então ela é comutada, na verdade, né? Mas essa pena temporal também é perdoada, uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Como eu falei, essa pena temporal pode já ser suprimida, pode ser diminuída, já aqui na Terra, dependendo das disposições do penitente, de se arrepender, de fazer penitência, de receber os sofrimentos e pagar já aqui na Terra aquilo que precisa ser purificado, ser pago, né? Então pode também ali, mesmo no ato da confissão, ser diminuída a pena temporal, dependendo do tamanho da dor do coração do penitente. Muito bem. Por isso que um ato de contrição perfeito, né, ele também, certamente, diminuiria muito da pena temporal, porque é um amor grandiosíssimo por Deus, né? Mas isso é assunto da aula passada. Muito bem. Faz também reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Porque no momento que eu cometo um pecado mortal, todas as boas obras que eu fiz não têm merecimento nenhum, porque elas estão afastadas de Deus, separadas de Deus. Agora, o que eu fiz antes do pecado mortal, as boas obras que eu fiz em estado de graça, portanto em união com Deus, elas têm os seus merecimentos. E esse merecimento, ele é revivido, ele é restaurado quando eu recebo, então, o perdão dos pecados. Certo? E, por fim, outro efeito do sacramento da penitência, dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado e restituir a paz, a consciência, que é o grande dom do Espírito Santo. A doçura do Espírito Santo, a paz da consciência, de estar no caminho da santidade de novo, estar de novo nos braços do Pai. E, claro, o auxílio que é necessário para que não voltemos a cometer pecados. Porque, como nós já bem entendemos e sabemos, as nossas forças são insuficientes para abandonar o pecado, mas a graça de Deus nos auxilia para isso. 689. É o sacramento da penitência necessário a todos para se salvarem? O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que, depois do batismo, cometeram algum pecado mortal. Portanto, se você cometeu algum pecado mortal, você precisa do sacramento da confissão. Não há outro meio para se receber o perdão. Eu me confesso sozinho com Deus no meu quarto. Não, Deus nunca disse que isso é possível. Ele disse
aos apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então, os apóstolos têm o poder de Deus para, não o poder deles, porque os bispos, padres, por si mesmos, não temos poder nenhum para perdoar nada, mas o poder que Deus confere através das nossas mãos, aí sim, o poder divino pode perdoar pecados, e através dos ministros que ele escolheu para fazer isso, certo? Não me recordo se alguma vez já lhes contei essa história, mas a certa feita numa comunidade, numa pregação durante a missa, não me lembro mais exatamente qual era o tema, mas qual era a liturgia ali da missa, mas enfim, falávamos sobre pecado, sobre o sacramento da reconciliação, da confissão, explicava, né, essas coisas que estamos aqui estudando, né, brevemente. E tá, quando acabou a missa, veio uma senhora me encontrar na sacristia, disse assim: padre, muito bonita a sua homilia hoje, mas assim, do jeito que o senhor falou, então parece que todo mundo tem que se confessar. Que bom que a senhora entendeu isso, porque é exatamente isso que era para entender. Todos nós precisamos do sacramento da confissão. Se nós queremos nos reencontrar com Deus, nós precisamos. E lembrem-se que um dos mandamentos da igreja, um dos 5 mandamentos da igreja, é confessar-se ao menos uma vez por ano. Certo? E falhar com esse mandamento já é um pecado, já é uma ofensa, porque nós estamos indo contra o mandamento da igreja. Então, sim, todos nós precisamos da confissão para chegarmos ao céu. 690. Muito bem, porque assim, o mandamento da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano. Mas, 690. É bom confessar-se com frequência? Resposta do Papa. Confessar-se com frequência é coisa ótima. Não só boa, é ótima. Porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, que por si só é a graça infinita, ele também dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Né? Eu me recordo que tem uma história de Santo Tomás de Aquino, que quando ele estava no leito de morte, foi um sacerdote para ouvir a sua confissão, e quando saiu de lá, da confissão, o sacerdote estava assim, espantado, e disse: olha, eu escutei a confissão de uma criança. Né? O coração de Santo Tomás já estava tão purificado que os pecados, que segundo o que o confessor disse, claro que o confessor não falou quais eram os pecados confessados, porque isso está no sigilo da confissão, mas ele deu a entender que, como Tomás de Aquino se confessou, parecia uma criança se confessando. É uma criança que tem alma pura. Mas mesmo assim, Tomás de Aquino se confessa, né, para se preparar para a hora da morte. Porque, além de receber o perdão, que pela fala do confessor se deduz que não existiam ali pecados graves, pecados mortais. Então, certamente ele deve ter confessado os pecados simples, veniais, pecados menores, de um coraçãozinho de criança. Então, ele não tinha... o apagar o pecado para Tomás de Aquino ali talvez não fosse nem naquele momento a graça maior, porque pecados veniais, mesmo no ato penitencial da missa, se perdoa. Mas a graça da confissão confere também esse auxílio para não cair no pecado, né? Para evitar os pecados futuros. Ele teve então essa graça de, desde aquela última confissão até a hora da sua morte, não cair em pecado, o que poderia ter acontecido. Mas a graça de Deus, conferida nesse sacramento da penitência, garantiu a ele essa graça de evitar pecados até a hora da sua morte. Então, a confissão, além de perdoar os pecados, que por si só já é o suficiente para a gente correr desesperadamente com muita frequência ao sacramento da confissão, também nos dá essa graça de evitá-los no futuro. Né? Poderíamos perguntar assim, mas então com que frequência confessar-se? Com a frequência que você precisar. Né? Cometeu um pecado mortal? Confessa. Imediatamente. Interessa se a última confissão faz 1 ano, 6 meses, 30 dias ou meia hora. Né? Não fique com o pecado mortal. Busque não cometer pecado mortal nenhum. Né? Mas caso, desgraçadamente, você tenha investido mal o seu tempo e gasto cometendo um pecado mortal, uma ofensa contra Deus grave, vá imediatamente buscar o seu confessor. Né? Caso
não tenha pecado mortal. Minha recomendação pessoal, agora não estamos no catecismo, não é doutrina da igreja, apenas um conselho de sacerdote, ao menos uma vez por mês, faça a sua confissão, ao menos, né? Dizem relatos que São João Paulo II se confessava pelo menos, a cada 15 dias. Isso vai muito da vivência de cada um. Mas, de novo, se cometeu o pecado mortal, imediatamente. Mas se não tiver pecado mortal, pelo menos uma vez por mês, ou no mais tardar 2 meses. Mas eu acho que uma confissão mensal é o ideal para quem quer manter a graça santificante viva no seu coração e não enfraquecida pelos muitos pecadinhos veniais que a gente vai colocando em cima, que não são mortais, que não nos separam da graça de Deus, mas que vão nos enfraquecendo na vivência da graça de Deus. 691. Tem o sacramento da penitência, a virtude, a força de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam? Porque isso também pode acontecer de passar no nosso coração. Mas eu já tenho tanto pecado, será que eu ainda vou ter o perdão? Será que eu ainda tenho chance? Depois de toda essa porcariada que eu fiz na minha vida, será que eu ainda tenho chance? Resposta: sim. O sacramento da penitência tem a virtude, tem o poder de Deus de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. E de forma especial, nós falamos na última aula sobre as disposições, mas vamos recordar a principal: com arrependimento. Ou seja, consciência de que o que eu fiz está errado e desejo sincero, não só o desejo, mas decisão sincera de não cometê-los mais, né? De colocar os meios para isso. E isso, meus queridos, tomem cuidado para não colocar a sua força pessoal como base. Tá? O que nos dá base para não querer mais cometer pecados é a graça de Deus. Isso também é uma pergunta frequente. Mas, padre, eu vou no sacramento da confissão, peço perdão, digo que estou arrependido, no ato de contrição ainda falo que para não mais pecar, para não cometer pecados. Mas, padre, eu sei que eu sou tão fraco que parece que eu sei que eu vou cair no pecado. Amanhã já. Naquele mesmo pecado que eu estou acostumado e estou lutando, mas eu até queria não cair mais, mas eu sou tão fraco. Bom, o que você está fazendo? Você está colocando essa disposição de não pecar mais na sua força, né? Eu tenho o desejo sincero de não pecar mais, mas a minha força me diz que eu não tenho essa capacidade. E parabéns por descobrir, realmente você não tem. Por isso que a gente não se fia na nossa força, na nossa potência, mas sim na graça de Deus. Por isso um ato de contrição bem dito deve ser assim: e peço a vossa graça para nunca mais pecar. Não é uma questão de esforço pessoal, é uma questão de receber e fazer valer a graça de Deus, certo? É isso que realmente importa. Então, quando eu tenho a disposição de não pecar mais, não é porque eu estou confiando de que eu sou bom e não vou mais pecar. Não, eu estou confiando de que Deus olha com misericórdia e minha fraqueza e vai Ele, pela sua graça, me dar a força necessária para não pecar mais. Tá? Muito bem. 692. Quantas coisas são necessárias para fazer uma confissão bem feita? Aqui ele elenca, então, 5 coisas. Primeiro, um exame de consciência. Depois nós vamos falar de cada uma dessas 5 coisas, tá? Aqui só vamos citar. Primeiro, exame de consciência. Segundo, dor de ter ofendido a Deus. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada, a contrição, né? Terceiro, propósito de nunca mais pecar, desse jeito que eu acabei de falar, colocando a confiança não na minha capacidade, mas na graça de Deus. Quarto, acusação dos próprios pecados, sem colocar desculpinhas no meio. Acusar-se, dizer, cometi isso, isso, aquilo. Depois vamos com calma ver essa questão. Quinto, a satisfação ou penitência. Então, nós temos que ter essas 5 coisas para fazer uma confissão bem feita. Fazer o exame de consciência, a grosso modo, para a gente possa entender a sequência. Exame de consciência, o que é? Examinar a minha consciência, né?
ver na minha consciência o que tudo eu cometi de pecado. E não chegar de improviso no padre. Viu, padre? Padre, vem cá, eu acho que é isso, isso, isso. Não, prepare-se para a confissão. Prepare-se. Faça um bom exame de consciência para relatar tudo o que você precisa relatar. Para você acusar tudo que precisa ser acusado. Então, examinar a consciência, ter tempo, se preparar, não vir de qualquer jeito, não vir atropelando só para ganhar um perdão ligeiro, para não ficar com peso de consciência. Não. Algo sagrado. Faça um bom exame de consciência. Ter dor por ofender a Deus, a contrição. Então, eu fiz exame de consciência, eu percebi esse pecado e realmente eu tenho dor por eles, por ter ofendido a Deus, por ter aí contrição imperfeita, mas que também serve para a confissão, de ter ofendido a atrição, né, que chama, e tenho dó por ter perdido o céu e merecer o inferno, né, ou até mesmo medo do inferno, muito bem, tenho isso. Terceiro, coloco antes de confessar já, tenho dor por meus pecados e tenho um propósito de não pecar mais, certo? Quando eu vou à confissão, já tenho que estar com esse propósito feito. Não é o padre lá no confessionário que tem que me convencer disso. Eu já tenho que chegar lá convencido de que eu não posso mais cometer esses pecados. E a graça de Deus vai me guiar para isso. A quarta, então, aí sim, diante do sacerdote, acusar os próprios pecados e depois de receber, então, o perdão dos pecados, cumprir a satisfação, a penitência dada pelo sacerdote. 693. O que devemos fazer antes de tudo para nos confessarmos bem? Para nos confessarmos bem, devemos, antes de tudo, pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. Ou seja, quando vamos nos preparar para a confissão, quando vamos fazer o nosso exame de consciência, coisa muito útil é fazer, antes de iniciar o exame de consciência, esta oração, pedindo essas duas coisas. A luz, para que a gente possa enxergar tudo que da minha vida tem ofendido a Deus, enxergar todos os pecados com clareza. E claro, para isso, eu também tenho que ter uma bagagem que eu vou carregando durante toda a minha vida, né? Eu vou meditando a palavra de Deus e na palavra de Deus vou encontrando a vontade do Senhor e percebendo que na minha vida não tem sido tão vontade do Senhor assim. Vou conhecendo a doutrina da igreja, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, e conhecendo a doutrina eu vou entendendo cada vez mais aonde eu devo me corrigir, aonde eu estou ofendendo ao Senhor, aonde eu estou deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a minha. Então, durante a minha vida, conhecendo e lendo a vida dos santos, né, entendendo como eles deixaram tudo para amar a Deus, cada um na sua vocação específica, como os sacerdotes fizeram isso, como os religiosas fizeram isso, como os pais e mães de família fizeram isso, como os jovens fizeram isso, como crianças fizeram isso. Nós temos santos de todas as possibilidades, né? De todas as vocações, de todas as idades, pessoas que morreram em momentos distintos, de formas distintas na sua vida, mas morreram preparados para o céu. Ou seja, em qualquer idade, em qualquer tempo, nós podemos ser santos. Ou seja, agora, neste momento, com a idade que eu tenho, com a profissão que eu tenho, com a vocação que eu tenho, no lugar onde eu estou, de qualquer forma, eu posso ser santo. Então, quer dizer que se eu não sou, é que alguma coisa está falhando. E quando eu leio a vida dos santos, eu vou começando a entender. Olha, ele fazia assim, ela fazia assim. Por que eu estou fazendo tão diferente? Por que eu não estou buscando a santidade também aqui, nesse ponto, naquele ponto? Então, ler a vida dos santos nos enriquece também para que a gente possa compreender quais são as nossas faltas e aonde nós podemos crescer, certo? Então, tudo isso nós vamos recolhendo durante a nossa vida enquanto vamos vivendo a nossa fé, na oração, no estudo, certo? Mas, de forma imediata, antes de fazer o exame de consciência, pedir a Deus, então, essa luz. Diante de tudo que eu já fui recolhendo durante a minha vida, e sobretudo agora, nesse momento que o Espírito Santo ilumine a minha inteligência para que eu possa reconhecer todas as minhas faltas, todos os meus pecados. E também pedir a esse mesmo Espírito a força para detestar esses pecados, de fato, né, de verdade, não só da boca para fora. Muito bem. Então agora, no parágrafo 3º, nós vamos falar sobre o exame de consciência. Agora nós vamos, esses 5 pontos ali colocados, né, nós vamos falar sobre eles. E algumas coisas a mais ainda, a partir de agora, certo? O primeiro deles, então, exame de consciência. Número 694. Pergunta:
O que é o exame de consciência? É uma diligente investigação dos pecados que se cometeram, desde a última confissão bem feita, tá? Então, assim, se você fez a última confissão bem feita, você recebeu o perdão dos pecados, quer dizer que dali para trás, se você tem clareza que a sua confissão foi realmente bem feita, dali para trás, você não tem que mais recordar nada, certo? Exceto se você for fazer uma confissão da vida toda, uma confissão geral, mas isso é extraordinário, não é o ordinário, não é o normal, né? Confissão geral se faz no máximo aí uma vez por ano, né? Mas pode ser uma vez por vida também, ou nunca fazer, não é obrigatório, né? Mas enfim, o ordinário é fazer a confissão. Eu me confessei a última vez há um mês atrás. Então, eu me confessei bem, falei com clareza, tudo certo. Então, o que aconteceu dali para trás? Se eu já confessei, eu não preciso confessar de novo, porque o perdão já foi recebido. E eu confio na misericórdia de Deus. Então, o que está para trás, não. Aquilo já não existe mais. O que é de pecado, só o que há de graça. A graça, lembre-se, foi restituída naquilo que eu recebi antes de cometer o pecado mortal. Agora, daqui para frente, da minha confissão última, daquele dia que eu confessei, até hoje que eu vou me confessar de novo, neste meio tempo, nesse inteirinho aqui, o que nesse tempo eu cometi de pecado? Vejam, isso é para o exame de consciência e para a confissão. E nós devemos fazer exame de consciência. A igreja nos sugere que toda noite, antes de dormir, cada um faça exame de consciência do seu dia. Porque, de fato, lembrar o que você fez de errado de um mês atrás, ou você tem a memória muito boa, né, ou vai ficar esquecido e você vai acabar passando meio que desapercebido e não vai relatar aquele pecado. E por mais que um pecado esquecido é perdoado, mas a sua alma não vai sentir a dor por aquele pecado porque já esqueceu dele. Não vai se arrepender de forma tão profunda por aquele pecado lá atrás, né? Supondo que seja um pecado venial, porque se for pecado mortal tem que confessar logo, né? Muito bem. Então, é por isso que é importante fazer o exame de consciência todos os dias, para que você vá já, quem sabe até fazer o exame de consciência todos os dias, de noite, já marque. Mas veja, exame de consciência é de noite, antes de dormir, ali, 5 minutinhos no máximo, 10 no máximo, né? E uma vez antes de confessar. Não é para você passar a vida inteira meditando os seus pecados. Porque tem gente que passa o dia inteiro pensando nos seus pecados. E aí reclama que não cresce na vida espiritual. Claro que não cresce. Porque você está o dia inteiro meditando e contemplando a sua miséria. A sua miséria não é o céu. O céu é a graça e o amor de Deus. O céu é a unção do Espírito Santo. O céu é a vivência, o amor do coração de Cristo. E isso deve ser objeto da sua meditação diária e contínua. Não a sua miséria, não os seus pecados, não a sua podridão. Tem gente que passa o dia inteiro pensando nos seus pecados. Isso se faz no exame de consciência, única e exclusivamente. No fim do dia, uns 5 minutinhos, e uma vez um pouco mais, mais completa, um pouquinho de mais tempo, antes da confissão. Só nesses momentos. Certo? Então, examinar a consciência, ver exatamente o que aconteceu. Como se faz o exame de consciência? Faça o exame de consciência trazendo diligentemente a memória na presença de Deus, colocar-se na presença de Deus em oração, todos os pecados ainda não confessados, da última confissão bem feita para frente. Tá? Se na última confissão, eu fiz meio de qualquer jeito, acabei esquecendo outro pecado, bom, então se você esqueceu, traga e confesse agora. De novo. De novo não, né? Porque você não confessou, você esqueceu. Então, se foi mal feita a sua última confissão, então pega da outra. A outra também, então da outra. Até você ter uma confissão bem feita. E aí agora faça, para que essa seja bem feita, certo? E faça todas bem feitas. Eu não me recordo agora qual é a santa. Não me recordo. Quem souber e quiser escrever nos comentários, aí escreva. Eu não lembro agora quem era. Mas uma santa recebeu uma mensagem que Jesus diz a ela vê, aliás, muitas almas caindo. Se eu não me engano, são os pastorinhos de Fátima. Eu acho que é isso. Vêm muitas almas caindo no inferno. E aí perguntam, mas quem são essas almas? E eu acho que é. Acho que é Nossa Senhora que diz às crianças.
são as almas das pessoas que fizeram confissões mal feitas, né? Que fizeram a confissão, mas sem a devida contrição, que fizeram a confissão de qualquer jeito, e que assim acharam que tinham recebido perdão, mas estavam se enganando-se a si mesmas, né? Porque não estavam de fato arrependidas, porque não fizeram um bom exame de consciência, porque deixaram de sentir dor por algum pecado, que por culpa própria esqueceram-se, né? Ou se abstiveram de falar, enfim. Então, muito cuidado para fazer bem feita a confissão. Tá, ok, fecha parênteses, vamos lá. Então, voltamos para o exame de consciência. Trazer diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Certo? Pecados podem ser cometidos só no pensamento, por palavras, por obras, por algumas coisas que eu faço, ou por omissões, por coisas que eu deveria ter feito e deixei de fazer. Certo? Contra os mandamentos de Deus e da igreja, e contra as obrigações do próprio Estado. Um exemplo bem claro que Jesus mesmo nos dá no Evangelho, quando ele diz assim: se você desejou a mulher do próximo, mesmo que só em pensamento, você cometeu adultério com ela no seu coração. Então, quando vem alguém se confessar e talvez o padre percebe que ela não está bem preparada, o padre quer tentar ajudá-la a fazer uma confissão bem feita, o padre vai tentando fazer um exame de consciência. De novo, só um parênteses aqui. Eu imploro, meus queridos, façam bem o exame de consciência. Porque não existe nada mais cansativo para um sacerdote do que ter uma fila com 10, 20 pessoas e todas elas não preparadas para a confissão. Aí se ajoelha para confessar: padre, eu não sei se eu tenho pecado, ou eu confesso uns pecadinhos assim, e a última confissão foi há 3 anos atrás, então ou eu estou diante de São Francisco de Assis, ou a pessoa está mal preparada, né? E aí o padre tem que se esforçar, fazer exame de consciência, mandamento por mandamento que a pessoa... E isso se torna cansativo. Não, isso não é um problema, porque o padre está ali para sacrificar pela pessoa. Mas acontece que se ela viesse bem preparada, ela já teria feito esse processo de exame de consciência, de contrição, e chegaria ali na confissão decidida a receber o perdão. Quando o padre tem que se esforçar para convencer a pessoa de que ela pecou e que esse pecado está levando ela para o inferno e que, portanto, ela precisa se arrepender e que se arrepender ela precisa mudar de vida, o padre tem que convencer ela tudo isso ali, na confissão, com 10 esperando na fila, né? Nem sempre é muito bem feito. Não dá tempo. A coisa não flui de verdade, né? E pode sair dali uma confissão mal feita, que o padre nunca vai saber, mas o coração daquela pessoa e Deus sabem. Então, assim, prepare-se bem para a confissão. Não chegue na confissão dando desculpas, não chegue na confissão sem ter feito exame de consciência, não chegue na confissão sem dor pelos pecados. Confesse-se, vá confessar já bem preparado, certo? Ok. Fecha parênteses. Faça o exame de consciência. Pegue os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, e comece um por um. Existem hoje, graças a Deus, muitos materiais já preparados, né? Coloca lá: primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quais são as coisas que vão contra esse mandamento? Será que eu blasfemei? Eu faltei com Deus? Deixei de fazer minhas orações diárias? Ele vai colocando várias coisinhas, né? Segundo mandamento, mesma coisa. Terceiro, então existem muitos materiais. Graças a Deus, bastante disponíveis aí na internet, de graça, nas paróquias. Tem também, geralmente, à disposição dos fiéis. Então, procure um material desse para lhe ajudar a fazer um bom exame de consciência. E lembre-se: pensamentos, palavras, obras e omissões. Então, eu falava antes. O exemplo claro que Jesus deu foi da questão do adultério, né? Eu pensei, certo? Eu pensei. Então, a pessoa chega lá para o padre. Então, o padre tem que fazer essa ajuda, né? Que, como eu falei, que é complicado, porque nem sempre dali sai uma boa confissão. Raramente, na verdade. E aí, então a pessoa fala assim, o padre vai ajudar a pessoa assim: contra o nono mandamento, você desejou a mulher, o homem do próximo, da próxima, né? Tanto faz, se é homem, se é mulher, depende ali.
Ah, não, padre, não, nunca tive nada, sou fiel à minha esposa. Mas em pensamento, o senhor nunca olhou? Ah, às vezes a gente olha, né? Veja, a pessoa nem sabe que ela cometeu adultério. E isso não é um pecado leve, isso não é um pecado venial. É um pecado que vai diretamente contra um dos mandamentos da lei de Deus. Portanto, tem matéria grave. E foi consciente. E foi claro. Então é pecado mortal. E está condenando a alma da pessoa ao inferno e ela nem ia confessar porque foi só no pensamento. Eu não cheguei a fazer nada, né? Então, os pecados não são só nas obras, não é só o que eu faço, e nem só o que eu falo ou o que eu deixo de fazer, mas também o que eu penso, desde que eu esteja consentindo, tá? Então, assim, uma coisa é uma tentação, tá? Eu vi passar ali uma mulher muito bonita, e no que eu passou o olho assim, nossa, que bonita. Bom, isso pode me remeter a coisas tenebrosas na minha cabeça. Mas ali não foi uma tentação. O que aconteceu? Eu vi uma imagem, hoje em dia, nossa, não precisa nem buscar, né? Pode olhar para um outdoor e tem uma imagem dessa que te deixa atordoado. Então, assim, ver essa imagem e tive a tentação. Agora a pergunta é, depois da tentação, o que que eu fiz? Aí sim, a minha escolha. Eu continuei olhando para aquela imagem, para aquela pessoa que me fez desejá-la. Aí eu cometi o pecado, porque eu escolhi continuar com aquilo. Ou eu logo disse, não, isso não é para mim. Pronto, não cometi pecado. Pelo contrário, eu cresci na virtude. Porque eu tive a tentação de cometer o pecado e quando eu percebi que eu estava tendo essa tentação, na hora que eu me dei conta, não, isso não é para mim. Né? E isso quem faz é a minha força? Não, porque ninguém tem força para fazer isso. A graça de Deus. Claro, quando eu coloco os meios. Né? Porque eu posso escolher abandonar a graça de Deus e continuar orando. Ou escolher abraçar a graça de Deus e sair da tentação e não cometer o pecado. Tá? Obras eu acho que é bem óbvio, quando a gente faz alguma coisa que ofende a Deus. Palavras a mesma coisa, né? Ah, padre, nunca matei. Não mesmo? E quando você mata a reputação de uma pessoa, quando você faz com que todo mundo conheça o mal, o pecado que aquela pessoa cometeu, e quando você faz que as pessoas odeiem aquela pessoa por alguma coisa que ela fez, nem que seja verdade, mas que você faça isso, você está matando aquela pessoa. Você está matando ela. Não com um tiro ou uma facada, mas você está matando a alma dela, a reputação dela. Isso também é matar. E é a sua palavra, a sua língua que está falando. Né? Então, aquilo que se diz também. E as omissões. As omissões. Um pai e uma mãe que não educam seus filhos na fé. Né? Não, mas eu não fiz nada. Esse é o problema, você não fez nada. Você deveria ter feito. Né? Eu vi uma pessoa sofrendo na rua. Né? No frio, a pessoa sem nada. E eu tenho condições de, pelo menos pegar um cobertor e colocar sobre aquela pessoa, ou um casaco. Ou se eu posso fazer mais ainda, né? Ajudar essa pessoa, quem sabe, a procurar um abrigo. Enfim. Mas eu vi e, ai, preguiça de fazer isso, né? E não for. Então eu me omiti, certo? É uma omissão. Eu deixei, a passagem do Evangelho, né? Estive com frio e não me cobriste, estive com fome e não me deste de comer. Mas, Senhor, quando foi que eu te vi com frio ou com fome? Ao menor dos meus irmãos, quando estavam assim, foi a mim que não servistes. Né? Esses dias eu vi alguém falando assim, né? Sobre uma obra de caridade que estavam fazendo. E vinham, sobre pessoas de rua, né? Por isso que eu me lembrei disso. Pessoas de ruas que vinham assim e tinham ali um prato de comida, tinham um lugar para dormir, enfim, né? E daí alguém perguntou para essa pessoa, né? Mas não chega uma hora que isso cansa, não tem vontade, às vezes, pelo menos um ou outro, assim, de não, tu não, né? Aí ele disse assim, bom, essas pessoas quando vêm aqui é porque elas já estão precisando. Ninguém vem aqui porque está confortável. Porque quem pode, quem está confortável na sua casa, não vai vir comer um prato de comida aqui. E não vai vir dormir aqui. Vai na sua cama. Né? Vai na sua casa. Então quem vem aqui realmente precisa. E outra, disse ele que eu achei muito interessante, né? Um desses pode ser Jesus disfarçado para nos testar. Claro, ele fala brincando, mas nessa intenção, né?
de dizer assim, poxa, é Jesus que está aqui, em cada um deles. Não um só disfarçado, todos eles são Jesus. Em todos eles eu sirvo o Senhor. Né? Então, quando eu me omito, eu também estou cometendo pecado. Quando eu deixo de fazer o bem, ou quando eu deixo de falar o bem, quando eu deixo de evangelizar, certo? Então, assim, fazer esse exame de consciência e pensar em todas essas coisas. Pensamentos, palavras, obras e omissões, certo? Contra as leis de Deus, contra os mandamentos da igreja, contra as minhas obrigações e contra as questões do meu próprio Estado. O que é próprio Estado? No caso, meu, sacerdote, certo? As minhas funções sacerdotais, aquelas que eu tenho falhado, aquelas que eu não tenho feito, que são diferentes de quem é casado, que são diferentes de pai e mãe de família, né? Que são diferentes de jovens, estudantes, que são diferentes de crianças, que são diferentes de irmãos religiosos, missionários, enfim. Cada um tem o seu estado de vida. Então, aquilo que é próprio do seu estado de vida também deve ser examinado. 696. Sobre o que mais coisas devemos examinar-nos? Também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. Quando eu me coloquei em ocasião de pecado, posso até não ter cometido, mas eu me coloquei numa situação que poderia ter cometido, me coloquei em perigo, em risco, né, de cometer o pecado. 697. No exame, devemos investigar também o número dos pecados? Sim. No exame, devemos investigar também o número dos pecados mortais. Veja, para uma confissão bem feita, é preciso dizer com clareza todos os pecados que eu cometi. E quanto possível, o número deles. Porque aí demonstra que eu realmente me arrependi um por um. Todos eles foi doído. Se desgraçadamente você já cometeu tanto que não consegue mais nem contar quantos foram, então ok, fale, olha, padre, não sei quantos, mas muitas vezes eu fiz tal coisa. Mas o quanto possível que você consiga dizer, olha, padre, por 3 vezes eu consenti um olhar impuro a uma mulher ou a um homem que passava na rua. Então, por 3 vezes isso aconteceu. Quer dizer que as 3 vezes você... Porque você percebeu as 3 vezes. As 3 vezes que você fez isso, doeu na sua alma. Você ter feito isso. Né? Então, quando você diz o número, você está dizendo... Não é o número pelo número. Entendeu? Não é uma contabilidade isso ali. Não é um setor financeiro. Mas é uma questão de... o meu exame de consciência foi tão bem feito que eu percebi que 3 vezes eu fiz isso. Por 3 vezes eu cometi. E nas 3 eu me arrependo. E nas 3 o meu coração dói por ter feito, por ter cometido. Né? Então, assim, às vezes você tem um pecadinho que tá difícil de vencer, né? Que você tá tão acostumado àquele pecado que... por exemplo, algumas pessoas têm a dificuldade muito grande no pecado da mentira. Né, que com facilidade mente. Às vezes nem precisa mentir, a pessoa está tão acostumada a mentir que ela mente. Né? Alguém chega assim, nossa, tá meio frio hoje, né? A pessoa nem tem por que mentir. Ela diz, não, mas até que eu tô com calor. Ela não tá, ela sabe que ela tá com frio. Mas ela tá tão acostumada a mentir que ela já solta assim, não, eu tô até com calor hoje, sei o quê. E ela se sustenta aquela mentira porque ela tá acostumada a mentir. Né? Então a pessoa comete 1000 mentiras por dia. Então quando ela vai confessar, chega ao ponto que ela diz, eu já nem sei quantas vezes, mas eu menti muito, muito, muito. Talvez as mais graves ela lembre, olha, 2 vezes eu menti por causa de dinheiro, que foi uma coisa mais pesada, mais forte, né? Mas assim, ela tá tão acostumada a mentir que ela já não consegue nem contar. Mas aí você vê, quando uma pessoa como essa, por exemplo, que tá tão encrunhada no pecado da mentira, ou pode ser qualquer outro pecado, né? Tô usando um como exemplo. Uma hora ela não consegue mais nem falar quantas vezes ela tá pecando aquilo lá, porque aquilo é uma constante na sua vida. Daqui a pouco, ela começa a buscar tanto a Deus, e a buscar tanto ser fiel a Deus, e está buscando tanto a graça do Espírito Santo, e contemplando tanto o amor de Deus, que ela já começa a não querer mais ela ser vangloriada, então uma mentira já não é mais necessária, porque não interessa que as pessoas vão achar dela, o que ela vai ganhar ou perder. Interessa que Deus seja amado e conhecido. Então a mentira vai começando a ser menos frequente, ela vai começando a ter a graça de Deus, e a graça vai fazendo com que ela vença essa mentira, que chega ao ponto em que ela consegue reconhecer. Olha, padre, eu menti 2 vezes.
aquela pessoa que já não conseguia mais contar quantas vezes mentia, o fato de ela ter visto que por 2 vezes ela caiu nesse pecado, já é uma graça. Não é a graça ela ter mentido, é uma desgraça, é pecado. Mas você vê ali que a alma está se aproximando de Deus. Por isso que dizer o número de pecados é sinal de que nós nos arrependemos de um por um, pecado por pecado. Tá? Por isso que é necessário e é bom que se veja também o número, né, dos pecados. 698. O que é necessário para que um pecado seja mortal? Isso, pessoal, é uma pergunta muito frequente das pessoas. Padre, o que é pecado mortal e pecado venial? Pecado venial, pecado leve, né? Pecado mortal, pecado grave. O que é necessário? 3 condições. 3. Gravem isso no coração de vocês. Não para cometer, mas para saber, tá? Primeiro, matéria grave. Tem que ter matéria grave. Já vamos falar sobre cada uma delas. Matéria grave. Plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Se tiver essas 3 coisas, é pecado mortal. Se falhar uma delas, já não é mais mortal, é venial. Tá? Se falhar as 2, menos ainda. E se não tiver nenhuma das 3, menos ainda. Bom, aí possivelmente ou é um pecado muito venial ou nem pecado é. Né? Muito bem. O que é matéria grave? A pergunta é a seguinte, né? O que é matéria grave? Ou melhor, quando há matéria grave? Há matéria grave quando se trata de algo notavelmente contrário à lei de Deus e da igreja. Ou seja, onde que eu sei que tem matéria grave? Veja os 10 mandamentos de Deus e os 5 mandamentos da igreja. E eu acrescento ainda aqui, para ficar mais evidente, os 7 sacramentos. Né? Pegue os 10 mandamentos da lei de Deus. Você foi contra algum deles? Foi o que você fez ou deixou de fazer, a sua omissão, ou o seu pensamento, palavra ou gesto, né? Ou ação. Foi contra um dos 10 mandamentos? Se foi contra um dos 10, é matéria grave. Foi contra um dos 5 mandamentos da igreja? Se sim, é matéria grave. Foi contra um dos 7 sacramentos, por exemplo, contra o matrimônio? É matéria grave. Né? Então a matéria grave está ali. Quando ofende um dos mandamentos de Deus, ou um dos mandamentos da igreja, ou fere algum dos sacramentos. Tá? Ali está a matéria grave. Quando vai contra essas coisas. Porque são essas coisas que Deus deu como clareza. Olha, isso aqui é minha vontade. Então se você vai contra isso, você está indo contra a vontade direta de Deus. Certo? Então, matéria grave é isso. Segundo, plena advertência. Quando que há plena advertência? A pergunta 700 ali. A plena advertência do pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Então, plena quer dizer total, completa, advertência que eu sei. Então, eu sei que aquilo ali é pecado. Eu conheço, eu entendo 100% que isso ali é pecado. Não tenho dúvida que isso ali é pecado, eu sei que é. Eu olhei, vou usar o mesmo exemplo que eu usei antes, né? Eu olhei para uma pessoa na rua, tive a tentação e consenti com a tentação. E fiquei pensando, imaginando coisas com aquela pessoa. Eu sei que isso é pecado. Bom, vai contra os mandamentos, certo? Contra o sexto, não pecar contra a castidade, e possivelmente contra o nono, se caso eu seja casado, ou caso a pessoa seja casada, a qual eu estou olhando, possivelmente contra o nono também. Então, isso é matéria grave, tá indo contra os mandamentos, e contra o sacramento do matrimônio também, caso algum dos dois seja casado, está indo contra, então tem matéria grave, e eu sei que isso é pecado. Eu sei que isso é mal. Né? Não estou achando, não sei se isso aqui é mal. Claro que eu sei que é mal. Então, é plena advertência. Eu sei que isso aqui é mal. Não é que eu tenho dúvida, eu sei que é mal. Não é que eu desconfio que é mal, eu tenho certeza que isso aqui é mal. Plena advertência. E quando no pecado há o consentimento perfeito da vontade? Terceira, né? Pergunta 701. Há no pecado o consentimento perfeito da vontade quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpável. Então veja, eu reconheço que é culpável, ou seja, o anterior, né? Eu tenho plena advertência e eu quero fazer mesmo assim. Vou ficar nesse exemplo para não voar muito, mas posso dar outro depois. Vi uma pessoa na rua, tive a tentação. A tentação não é pecado, é tentação. Quando eu percebi que estava sendo tentado, eu poderia, olha, isso aqui é pecado, isso aqui vai contra a vontade de Deus, isso aqui só está me dando um prazer momentâneo, temporário, e está indo contra a vontade de Deus, portanto é pecado. Então, matéria grave, eu sei que é, certo?
Eu tenho a advertência plena, eu sei que é. Ah, mas eu vou olhar. Eu quero, eu escolhi. Certo? Então eu escolho. Eu escolho ficar olhando. Eu escolho ficar imaginando. Eu escolho cometer o pecado. Né? Vamos fazer outro pecado então, para ficar claro. Mais claro. Roubar. Tem ali 50 reais. Eu vi que alguém estava ali na venda, não sei o que, botou 50 reais aqui, foi pegar mais um outro produto e eu vi que está ali. Matéria grave. Né? Não furtar, um dos mandamentos. Eu sei que roubar é errado. Eu sei que é mal. Eu sei que vai contra a vontade de Deus. Ah, mas eu vou pegar. Eu quis fazer. Eu sabia que era. Era matéria grave, eu sabia disso. E eu fiz. Eu quis fazer. Eu escolhi fazer. Né? Outra coisa seria a mesma situação, tudo a mesma situação. Tá? Uma relação meio maluca aqui. E alguém chega com um revólver nas suas costas assim. Pega aqueles 50 reais e me entrega, senão eu dou um tiro. E você está protegendo a sua vida. E você pega aqueles 50 reais, é furto igual. Tem matéria grave. Você sabe que isso é mal, mas você não está querendo fazer aquilo. Então aqui falta o quê? O consentimento perfeito da vontade. Você está sendo coagido, sob ameaça da sua vida. Então você não queria fazer aquilo, você fez para proteger a sua vida. Então, no máximo, seria pecado venial. Né? Então você rouba os 50 reais e passa para a pessoa que está com o revólver na sua costela. Entende? Aí não houve consentimento da vontade. Tem que ter liberdade plena. Liberdade plena. Certo? Vamos para um caso mais absurdo. Um estupro. Bom, eu sei contra o sexto mandamento, contra a castidade. Ter relações fora do casamento. Certo? Sexto mandamento. Eu sei que isso é mal. Mas a jovem foi estuprada. Ela cometeu pecado mortal? Claro que não. Ela não quis. Ela foi forçada a fazer aquilo. Né? Nem venial, não é pecado, porque ela não quis aquilo lá. Então tem matéria grave, ela sabe que mas ela não quis. Ela foi forçada, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma vontade. Agora, quem fez, o estuprador, sim. Esse cometeu um pecado muito mortal. Né? Bom, acho que todo mundo sabe que isso é pecado, né? Mesmo quem não crê em Jesus Cristo sabe que isso é mal. Então, tem matéria grave, você sabe que e você escolheu fazer. Escolheu fazer. Fez. Então, aí é pecado mortal. Tá bom? Muito bem. 702. Que diligência se deve usar no exame de consciência? Deve-se usar aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Ou seja, o mesmo cuidado que você teria para olhar um contrato de uma coisa, de um negócio muito grande e importante. Olha, esse contrato aqui vale 10 milhões de reais. Então você ia ler palavra por palavra para não perder nada, para não acontecer nada de errado. Com todo o cuidado, com toda a atenção, para não ficar nenhum detalhe fora. Com essa diligência, com esse cuidado, você deve fazer o exame de consciência. 703. Quanto tempo se deve empregar no exame de consciência? Deve-se empregar no exame de consciência mais ou menos tempo conforme a necessidade, isto é, conforme o número e a qualidade dos pecados que sobrecarregam a consciência, e conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. Depende muito do que você viveu. A pessoa que se confessou uma semana atrás e vai se confessar agora, o exame de consciência provavelmente vai ser menor do que alguém que está há 3 meses sem se confessar, ou 5, 6, 7 meses sem se confessar, que vai precisar de um tempo muito maior para recordar tudo isso. Né? E também dependendo da quantidade de pecados. Uma pessoa que está indo confessar, fazer uma confissão praticamente devocional, né, e não tem, pelo menos, consciência de pecados mortais, mas quer receber de novo a graça santificante, vai ter um exame de consciência mais breve. Agora, a pessoa que durante essa semana aí, confessou uma semana atrás, mas durante a semana viveu mal e porcamente e se meteu em tudo que é enrascada, né, e fez tudo que é besteira. Bom, mesmo que faz uma semana, certamente vai demorar um pouquinho mais até conseguir examinar toda a consciência, né? 704. Como se pode facilitar o exame para a confissão?
facilita-se o exame para a confissão, fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia. Aquilo que eu já falei para vocês, né? É mais fácil lembrar o que você fez hoje do que lembrar o que você fez o mês inteiro, 2, 5, 6, 10 meses atrás, né? Então, faz todas as noites. E agora é uma sugestão que eu lhes dou quando vai fazer exame de consciência. De novo, não estou lendo catecismo agora, não é doutrina da igreja, nada disso. É só uma sugestão desse pobre padre. Escreva. Claro, cuide para ninguém olhar, né? Cuide para não botar no lugar que as pessoas tenham acesso, né? Escreva o que você lembra. Se você tiver esse bonito hábito de fazer exame de consciência todas as noites, e você percebeu tal coisa eu cometi, pega um papelzinho, com muito cuidado onde você vai guardar esse papelzinho, né? Mas escreva tal coisa. E quando você percebeu, meu Deus, aqui eu já tenho uma listinha meio formidável de pecados, ainda que sejam veniais, né? Vou buscar um confessor. Ela tá ali já. Claro, aí você senta, faz de novo o exame de consciência um pouquinho mais bem elaborado, mas leve escrito para a confissão. De novo, não é obrigatório, é uma sugestão. Leve escrito. Por quê? Quando você for acusar os pecados, basta que você leia. A sua memória não precisa ficar lutando para lembrar tudo que você já tinha feito exame de consciência. Porque fez exame de consciência, ok. Aí veio confessar na hora, ai meu Deus, aquilo lá que tinha mais uma coisa. Não precisa, escreve. Garante que você vai falar todos os pecados, vai ser bem feito. Então, sempre por escrito, fica uma confissão muito mais bem feita. Porque não corre o risco da sua memória falhar, né? E claro, depois de receber o perdão dos pecados, você põe fogo nesse papel. Dá um jeito de que ele desapareça por toda a eternidade, tá bom? Muito bem. Algumas pessoas hoje em dia têm o hábito de escrever ali no celular. Eu não recomendo, tá? Não recomendo, porque se o papelzinho alguém pode por acaso encontrar e ler, o que você tem que tomar muito cuidado para isso, mas é menos provável, muito menos provável, do que possa ter no celular alguma coisa parecida. Ou alguém vendo, ou mesmo, sei lá, né? Hoje em dia a internet é tão insegura, né? Tão incerta, que pode ter alguém acessando remotamente o seu aparelho, coisa do tipo. Eu não... E mesmo que você apague, não, nem sempre se apaga, né? Aquela coisa, né? Nem tudo que você apagou no seu celular, no seu computador realmente apagou. Então fica ali. Eu, honestamente, desaconselho que faça isso nos meios eletrônicos. Vá para a moda antiga, pega um papel e uma caneta, lembra como é que é a sua letra, a sua caligrafia. Alguns já até esqueceram como é que se escreve, né? De tão pouco que a gente escreve. Faça isso e faça seu exame de consciência bem feito, tá bem? Próxima aula nós continuamos sobre o exame de consciência, sobre o sacramento da confissão, no parágrafo 4º da dor ou arrependimento, a partir do número 705. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São José, a Sagrada Família de Nazaré, de São Pio X e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.